Fala galera, beleza? Professor Felipe Heller e vamos hoje falar sobre os itens que mais caem no Enem desde o ano de 2009, quando o Enem ganhou uma nova roupagem, tá bom? E não se esqueça, inscreva-se, curta e compartilha, beleza? Fala galera, vamos falar sobre os itens que vem caindo no Enem desde o ano de 2009, quando o Enem ganhou uma nova roupagem, beleza? Vamos falar sobre agricultura e meio ambiente, vamos falar sobre os problemas urbanos, vamos falar sobre os problemas globais e vamos falar também sobre população e urbanização. Itens, assuntos que vem caindo cotidianamente todo ano no Enem. Então é bom que você fique ligado nessas dicas que eu vou te dar agora, beleza? Vamos lá. Primeiro, falei em agricultura e meio ambiente. Na primeira videoaula que tivemos, eu falei sobre a Amazônia. Um tema muito importante, muito abrangente e tema que está em discussão, é atualidade. Pode ser que caia na tua prova do Enem de 2019. E falar em agricultura e meio ambiente, a gente fala em agricultura de plantation, agricultura moderna e soja. Primeiramente, plantation, uma dica aí, agricultura monocultora, produção, cultivo de um único produto, lembrando, para exportação, tá? Tudo que é produzido é exportado. E a utilização de uma mão de obra barata. Fique atento quanto a isso. Agricultura moderna. A gente fala agricultura moderna, você fala em tecnologia. As máquinas no campo, as máquinas produzindo cada vez mais, trabalhando cada vez mais. E em substituição de quem? Da mão de obra familiar. Aí você tem a intensificação de quem? Do êxodo rural. Fique atento quanto a isso, tá bom? E falando em êxodo rural, você fala na migração campo-cidade. Migração campo-cidade. E a gente entra em problemas urbanos. Fica atento quanto a isso aí, que um assunto está linkado com o outro. Conflitos no campo, soja. A soja eu falei no vídeo anterior, na primeira videoaula, que é o grande vilão do desmatamento. Não esqueça disso. Soja, o grande vilão do desmatamento. E vem aí desmatando grandes áreas, grandes hectares, tudo isso para o cultivo da soja. Lembrando que a maior parte da soja que é cultivada no Brasil, ela é exportada, tá bom, gente? Gerando o quê? Conflitos no campo. Se eu tenho soja, agricultura moderna, plantation, cada vez áreas campos sendo abertos para o cultivo, plantação e assim por diante, você tem conflitos no campo. Você tem poceiros, grileiros e, consequência disso, o desmatamento, queimadas e assim por diante. Lembrando, poceiros são pessoas que ocupam a terra, chegam lá, retiram as pessoas que estão lá. Às vezes, são poceiros que estão armados, usam a sua força para poder demonstrar que são eles que mandam ali naquela área. Grileiros são pessoas que falsificam documentos, tá? Pegam documentos ilegais e dizem que aquela terra é deles, são deles. E aí, assim por diante, acabam tomando de posse daquele território, daquela área e assim por diante. E, em consequência disso, a gente fala de desmatamento. E falamos na primeira videoaula sobre a Amazônia. Fique atento, pode ser que caia uma questão no Enem e vem caindo uma questão de cada item que eu estou alencando aqui. Mas pode ser que caia esse ano alencando todos esses fatores. Fique atento quanto a isso, tá bom? E falando em problemas urbanos, nós falamos do êxodo rural. Problemas urbanos. Os fenômenos climáticos que você já conhece, eu tenho certeza disso. Chuva ácida, ilhas de calor, inversão térmica e a problemática do lixo. Lembrando que o lixo ele foi muito falado esse ano. E não esqueça que todos os fenômenos climáticos, chuva ácida, ilha de calor, inversão térmica, efeito estufa, todos estão gerados aqui, ó, do aquecimento global, camada de ozônio. Todos os problemas que eu acabei de citar aqui, ou soluções até então, afetam o quê? Na questão climática. Fiquem atentos quanto à questão do clima. Primeiramente, a problemática do lixo, a gente vai utilizar os 3 R's da sustentabilidade. Lembra aí? Reduzir, reutilizar e reciclar. Sustentabilidade, o que é? É você hoje utilizar somente o necessário para preservar para gerações futuras. E sustentabilidade é isso, galera. Então fique atento quanto a esses 3 R's. Reduzir, reutilizar e reciclar. Beleza? Falando em problemas globais, falamos em camada de ozônio e aquecimento global. Lembrando que os gases que vêm atingindo a camada de ozônio, CFC, clorofluorcarboneto, ele já vem sendo substituído. E isso é um ponto positivo para o planeta Terra, para a humanidade.
Mas quando falamos em aquecimento global e falamos nesses fenômenos aqui, lembrando que esses fenômenos eles vêm sendo ampliados por quem? Por eles mesmos? Não, né, gente? Vêm sendo ampliados pelo próprio ser humano, pelas indústrias, pelas fábricas, por nós que somos consumidores. A sociedade brasileira, a sociedade mundial, ela é muito consumista. Então vamos ficar atento quanto a esses itens aí. Consumismo pode ser que caia assim na tua prova, principalmente na parte de atualidades. Lembrando, aquecimento global, ele aquece e esfria, é um fenômeno. E a gente vem sentindo na pele com o aumento de temperatura, em alguns países a baixa queda de temperatura. Isso é um problema, tá bom? Então vamos ficar atentos quanto a isso aí. E vem os protocolos, as convenções que vêm tentando reduzir essa questão das emissões de CO2 na atmosfera. Isso é uma outra questão para uma próxima videoaula que a gente possa estar discutindo antes da tua prova do Enem em 2019. Falando em outro tópico aqui, gente, população e urbanização. A gente falou em êxodo rural anteriormente. Falando em êxodo rural, eu falei em imigração, campo, cidade. Fique atento quanto a isso. População, a gente fala na estrutura. Migração, crescimento populacional, pirâmide, taxa de natalidade, mortalidade, conflitos e atualidade. Lembrando, falando em crescimento populacional, você fala no sexo feminino. Mas de que forma? Como é que era antigamente, né? A mulher não pensava em si. Ela praticamente pensava em quê? Cuidar da casa e tomar conta do marido, dos filhos e assim por diante. Mas depois de um tempo isso foi mudando. A mulher foi inserida no mercado de trabalho. Olha que legal, que bacana. A mulher passou a ter mais vez, a mulher passou a ganhar força, passou a ter mais voz. E isso é um ponto positivo para todos nesse planeta. Lembrando, houve também a evolução da medicina, a evolução dos anticoncepcionais e assim por diante. O próprio uso do preservativo, isso fez com que a população, lembrando, a população brasileira, ela continua no crescimento, porém num crescimento contínuo, lento e não mais rápido como era antigamente, porque hoje a mulher ela adquiriu outra mentalidade de primeiro, ter uma estabilidade financeira, profissional e assim por diante, e posteriormente sim, pensar em constituir uma família. E isso é um ponto positivo. Lembrando, pirâmide etária. Hoje a população brasileira está vivendo mais. Olha que legal. Então a pirâmide etária, ela tem o quê? Um topo largo. O topo da pirâmide etária brasileira, ela está alargando. E isso é legal. O idoso, ele está vivendo mais. Então isso é um ponto positivo para nós brasileiros. Natalidade e mortalidade, a diferença é grotesca. Você tem o quê? Mais gente nascendo do que morrendo. Um ponto positivo aí também. Conflitos e atualidades. A gente fala em população, a gente fala em imigração. A gente fala do caso da Venezuela, que também pode entrar na tua prova em atualidade. Fique atento a isso aí, quanto à migração forçada, tá? Questão religiosa, a questão da fome, política, a migração para um trabalho, em busca de emprego, melhoria de qualidade de vida. Tivemos aí milhares de venezuelanos entrando no Brasil e vivendo aqui, tá bom? Conflito em outros países, tivemos exemplos da Síria, tá? Milhares de sírios saindo em direção aos países da Europa. Então fique atento, isso pode ser que caia na tua prova de atualidades, tá bom? E falando em população, a gente fala em urbanização, que é o crescimento populacional, o crescimento das cidades, o crescimento das grandes capitais. Falamos em conurbação, rede urbana e metrópole. Todos os itens interligados uns aos outros. Conurbação, duas ou mais cidades interligadas. Então você observa um quê? Você não consegue definir o limite, onde termina e onde inicia a outra, formando o quê? Uma grande rede urbana, uma grande malha urbana. O crescimento populacional, ele acaba causando o quê? Um inchaço nas grandes capitais, nas grandes metrópoles. Isso é um problema? Sim, porque os serviços de saúde, educação, segurança, saneamento básico, eles não vão conseguir suprir a quantidade de pessoas que tem ali naquela cidade, porque não foram preparados para esse inchaço populacional. Então aí entram o quê? Políticas públicas. Lembrando, o governo tem que inserir, sim, políticas públicas para que possa atender essa população. Falamos de êxodo rural, lá volto novamente a falar sobre o êxodo rural, causando esse grande inchaço populacional nas grandes metrópoles. E se tratando de Brasil, o Enem te cobra muito em relação à geografia e atualidades em relação ao Brasil. Fique atento quanto à periferização,
deslocamento diário e a migração pendular, tá bom? Periferização. Falei o que agora há pouco? Que as capitais, as cidades, as metrópoles crescem. Os centros urbanos ficam cada vez mais valorizados. Quem não tem condições financeiras, ele acaba indo para onde? Para as áreas mais afastadas dos grandes centros. Então aí a gente tem a formação de favela, comunidade, a gente tem a formação de periferias e assim por diante. Locais em que não há saneamento básico, na maioria das vezes não tem um posto de saúde, isso torna-se um problema para os prefeitos, para os governadores, em ter que atuar com políticas públicas nessas localidades, nessas periferias, tá bom? Então são locais que vêm crescendo no Brasil cada vez mais. Vamos ficar atento nesse item aí que pode ser que caia sim na tua prova. Deslocamento diário e migração pendular. Essas pessoas que saíram para ir viver na periferia, para ir morar na periferia devido à sua condição financeira, elas acabam tendo que voltar durante o dia, pela manhã, saem para trabalhar, vão para a capital e voltam à noite para a sua casa para descansar, levando 1 hora, 1h30 ou até mais, dependendo da distância, para chegar na sua casa e chegar no seu serviço. Então, gente, o cansaço físico, o esgotamento mental, ele é intenso desse ser humano. Então, problemas, migração pendular, você vai e volta. Então, essa migração ela é muito importante, tá? Pode ser que caia na tua prova. Então, gente, na aula de hoje, então, o que eu quero mostrar para você que esses itens que eu acabei de elencar para vocês, pode ser que caia uma questão de cada na tua prova, tá bom? Fique atento quanto a isso. Agricultura e meio ambiente, problemas urbanos, problemas globais, população e urbanização. Todos esses itens que eu acabei de falar para você pode cair na tua prova. Fica atento, galera. E não esqueça, inscreva-se, curta e compartilhe o nosso canal, tá bom? Valeu, galera. Abraços.